Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Geração Espírita Z. Estamos aqui mais uma vez no nosso Seminário da Juventude e hoje trazemos Vitor Hugo Menino falando sobre Combatendo as Sombras. Então, é muita coisa boa, não dá para perder. Fica com a gente. Alguém gostou do filme? É bom? É triste? Se tivesse um pouquinho de mortalidade nele, ia ficar bom. Porque o sacrifício da Jane ia ser diferente. Mas, pois bem, isso é apenas uma experiência visual para a gente introduzir o tema. Combatendo as sombras. Então o Thor, ele cresceu e teve uma dor que machucou ele profundamente. O fato dele ter se apaixonado por uma terráquea e não ter tido a oportunidade de viver a experiência que ele queria. Mas não só ele passou pela dor amorosa, teve também o falecimento do pai, da mãe e o planeta dele explodido. Então ele começou uma série, de comportamentos que reforçaram toda essa tristeza, todo esse desconforto interior. Não foi fácil. Então a gente percebe que o corpinho dele foi ganhando um nível de gordura, esse tecido que nos protege do frio, ele foi ficando bem quentinho, estava bem gordinho, até um ponto que ele falou, não, peraí, vou melhorar. Só que no finalzinho, o que fala? Apesar de todo o esforço de fora, ainda de dentro, o Thor estava um pouco tristão. Ele estava meio bad, estava difícil o momento para ele. A única coisa que de certa forma fazia sentido era alguém chamar ele para o campo de batalha. Então esses detalhes para nós, eles são muito importantes para a gente ir preparando aqui, para depois a gente ouvir os nossos amigos no Pergunta e Resposta, poder aprender um pouquinho mais. Vamos pensar não só no Thor, mas imaginemos nós, na nossa existência, a nossa vida atual. Cada um desceu em condições específicas. Alguém aqui faz academia? Temos um número considerável? Todo mundo ama academia? Ama. Vai todo dia feliz? Vai. Ama fazer todos os exercícios? Revezar, ver aquela academia, gente suada. Todo mundo ama, não ama? Justamente. Cada um chega com um corpo na academia. Os equipamentos a serem utilizados são os mesmos. Mas o que a academia vai fazer em você é diferente do que a academia vai fazer no outro. Porque se você fica sentado jogando o dia inteiro e vai lá na academia, a academia vai te ajudar sobretudo na sua coluna. Porque você pode estar sofrendo graves dores. Aí você vai lá, dá uma fortalecida na musculatura e tal. Se você esqueceu que precisava comer menos e engordou além do que poderia, da margem de erro,
A academia vai te ajudar a emagrecer. Se você já está no shape, está nas condições ideais de existência, a academia vai ser para você o ponto de aperfeiçoamento. Para uns, motivo de saúde, outros, motivo de lazer, passatempo, para outros, esporte. Não muda a academia, muda o que ela vai provocar em você. A vida, a existência é um presente que trabalha-nos de acordo com as nossas necessidades. Deus, pelos meios pedagógicos, educa-nos a todos. Os meios são os mesmos, mas o que vai fazer é diferente. Porque a musculatura da minha alma está conformada de um jeito. Porque ao longo das existências eu fui me construindo de um jeito. Quando a gente pensa em imortalidade, a gente precisa dar, acho que um pouco mais de densidade. Porque imortalidade não representa apenas o fato de que você sobreexiste à morte do corpo físico. Esse é um dos detalhes, mas não para por aí. Talvez a ideia principal é: Deus te concedeu um presente que significa o seguinte: nada, nenhuma experiência te levará a inexistir. Você, portanto, será maior, mais forte do que toda e qualquer experiência, porque nenhuma fala assim: nossa, sumiu fulano, sumiu do universo. Por quê? Viveu uma vida aí, depois dessa ninguém viu ele mais. Não vai existir em nenhum de nós um instante que a gente se despede da graça de existir. Isso é imortalidade. É como Deus falando assim: meu filho, minha filha, você foi criada maior do que qualquer dor, maior do que qualquer desafio, porque toda dor, ela termina em algum ponto. Pode demorar às vezes existências, porque é preciso considerar. Às vezes nós estamos em jornada reparadora, e às vezes a gente vai levar algumas existências até conseguir chegar em Porto Seguro, mas chegará algum momento que a gente vai se despedir da dor. Essa é uma das dádivas da imortalidade da alma. Somos todos maiores do que as experiências, só que elas são importantes naquilo que fazem, naquilo que nos trabalha o coração. Na academia, a dor é um elemento interessante. Existem dois tipos de dor. Tem a dor do crescimento e tem a dor do movimento errado. Então, quando você se movimenta corretamente, dói. Eu vim para cá com o tríceps doendo, porque eu voltei recentemente e eu sou meio franguinho, então assim, eu sou turista na academia. Tem umas temporadas eu vou, depois eu deixo. É um relacionamento assim meio distante, né? Mas a gente está tentando reconciliar, dar uma firmada aí. Está aqui doendo o tríceps. Por quê? Porque a gente vai exercitando. Existe a musculatura que está sendo trabalhada. Eu fui tirado da inércia. Se eu não me colocar, se eu não me expor, não dá.
Por que que o Espírito, quando desce, ele vem com uma bagagem de compromissos? Porque ele sabe, sem exposição à experiência, não tem amadurecimento. Sem expor-se interiormente, nós não crescemos. É difícil? É. A nossa maior preocupação é: que tipo de dor eu estou sentindo? Estou lesionado? Ou eu estou crescendo para ficar gigante? Como tem sido o meu processo das minhas dores? Porque quando Jesus vai falar, né, a fala bonita: no mundo tereis aflições. Vocês estão numa academia, vai ter um pouquinho de dor. É natural do exercício, tem de bom ânimo, né? Olha o meu shape, espírito puro, da mais elevada ordem. Jesus, dá para olhar nele, trincadão, 0% de imperfeição, nada, tem nadinha, robusto. Observemos a grandeza, porque quando a gente pensa nas nossas lesões, elas representam descuidos de nossa parte. Ninguém desequilibra-se do dia para a noite. Ninguém chega muitas vezes a um estado mais complicado por um dia. Às vezes são descuidos que a gente vai tendo, de condutas que a gente vai nutrindo, e quando a gente menos percebe, a gente chega num estado de debilidade. A gente começa a pedir ajuda. Esse tipo de dor, a dor do movimento errado, ela não é sadia. E ela é, na verdade, uma advertência. Você se equivocou em algum ponto. Observa. Às vezes você brigou com seu pai, com sua mãe. Observa. E você está sentindo um desconforto imenso interiormente. Esse tipo de sensação íntima não é boa. E não é sinal de que você está ficando fortão, mas que você está atrofiando suas possibilidades. É preciso compreendermos os bastidores da alma. Mais importante na academia do que o peso, né? Porque a gente é super vaidoso e chega na academia querendo ter o condicionamento de quem faz academia há 15 anos. E aí a gente vai, tenta fazer o exercício, parou, porque assim, uma coisa é se levantar. Tem pezinho que você levanta, mas faz 3 de 15. Eu acho difícil. Então, o personal trainer, Jesus, né, que nele está o tipo mais perfeito que a humanidade pode almejar, ou seja, o shape perfeito. Esse personal trainer, ele está olhando a sua existência e falando assim: olha, cuidado com os pesos, porque o orgulho é um fardo muito pesado. Você não precisa carregar. O ódio é um fardo muito pesado. Você não precisa carregar. O ciúme é um fardo muito, muito pesado. Você não precisa carregar. Você tem a medida certa. Tem coisas que a gente já não precisa mais cultivar. As sombras
As sombras, elas são muitas vezes vencidas quando a gente se atenta a algumas coisas. O Bezerra de Menezes estava lá nas regiões espirituais e foi questionado por um espírito assim: então, como é que você dá conta de ser assim, Bezerra? Eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí o Bezerra de Menezes: mas peraí, o que está acontecendo? Aí ele explica: não, olha, as minhas imperfeições e tudo mais, não, muito distante. Aí o Bezerra de Menezes vai olhar para ele e falar assim: meu filho, a minha situação é o seguinte: antes eu corria atrás da imperfeição. Eu corria. O que eu fiz agora é que é a imperfeição que corre atrás de mim. Não sou eu mais que a nutro. Não é eu que estou buscando. Não é eu que vou lá e pego o peso e coloco no mais pesado, aonde vai me prejudicar. Agora, eu vou no meu limite sabendo que eu ainda sou sem vergonha e tento burlar as séries, às vezes tento compensar os movimentos. Mas já existe uma consciência. Pode ser diferente. Observa a tua experiência. Quanta das dores que te abraçam o coração que representas, o movimento certo na direção da elevação de ti mesmo. E quanta daquelas que representam martírios que você está impondo ao teu próprio coração. Porque nesse plano de exercício há um elemento fundamental. Coloca a musiquinha. Eles vão colocar uma musiquinha. Depois do Thor, vem aí, bem-vindo.
Só para finalizar, né, a nossa reflexão, essa música centraliza aqui os nossos importantes objetivos. Todos nós estamos sendo malhados. Todos nós estamos sendo malhados. Porque a nossa configuração interior, os nossos músculos são feitos de amor. E cada vez que as experiências da vida nos trabalham, é o amor que em nós está sendo transformado para que cada vez mais expressivamente nos ilumine o próprio entendimento e a própria trajetória. E para que esse amor se manifeste tão vivamente, é preciso fé. A fé não no sentido dogmático, religioso. A fé como a capacidade de expressar a vida que existe em mim e em cada um de nós. A fé que é a capacidade de colorir a experiência no momento mais desafiador. Não estamos sós. E vamos aprendendo muitas vezes na linguagem dos silêncios, quando as nossas provas são as mais difíceis, que aqueles que já se trabalharam e que hoje amam têm capacidade de nos colocar no colo, porque suportaram as próprias dores e souberam em si se transformar. Todos nós, às vezes não encarnados, mas sempre contaremos com aqueles corações que já têm um shape muito melhor do que o nosso e que vão dizer ao nosso espírito: tornai a levantar as vossas mãos cansadas e os vossos joelhos desconjuntados. Ainda não acabou a luta. Muito obrigado. E aí, Vitor Hugo é maravilhoso, né? Então, nos vemos na próxima quinta-feira, mudando de temática e de palestrante. Agora nós traremos Luana Farache falando sobre sexualidade e diversidade de expressões do ser. Muito legal a temática, muita coisa interessante. Fica com a gente, não tem?